Você já ouviu dizer que o licenciamento ambiental é lento, complicado e cheio de burocracia? A verdade é que, quando bem estruturado, o licenciamento pode ser instrumento de desenvolvimento, segurança jurídica e gestão eficiente do território. Meu nome é Wagner Clayton Fonseca. Eu sou engenheiro ambiental, servidor de órgão ambiental desde 2009 e diretor da Escola do Meio Ambiente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Esse vídeo é a gravação da minha palestra apresentada no Confep 2025, um evento promovido com o apoio do Governo da Paraíba, que tem como foco principal o fortalecimento da gestão pública e o desenvolvimento dos municípios. O tema da palestra é licenciamento ambiental na prática. Meu objetivo foi mostrar como funciona o processo na realidade dos órgãos ambientais, com foco em agilidade, segurança jurídica e valorização da fiscalização. Se você é servidor público, consultor ambiental ou gestor municipal, esse conteúdo vai te ajudar a entender onde estão os principais gargalos do licenciamento, como evitar erros recorrentes e como os municípios podem assumir o protagonismo ambiental com estrutura técnica, consórcios e autonomia local. Aproveite o conteúdo. Assista até o final. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários ou acesse o meu contato pelo nosso site. E se quiser se aprofundar, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem um link para o site da Escola do Meio Ambiente, onde você encontra treinamentos técnicos completos voltados à realidade dos órgãos e também dos consultores que atuam diretamente com o licenciamento, fiscalização e gestão ambiental. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a alcançar mais profissionais como você. Uma boa aula. Então vamos lá. Eu sou engenheiro ambiental e atuo na fiscalização desde 2009 lá no órgão ambiental do estado de Santa Catarina. Então lá a gente faz o seguinte, a gente analisa o processo de licenciamento e também fiscaliza. Então a gente responde os ofícios do Ministério Público, responde denúncia na ouvidoria do Estado, responde ofício da Justiça e analisa o processo de licenciamento. Tem que tocar as duas frentes juntas. A parte boa é que quando você vai no empreendimento, se você já vê coisa errada, você já lava o auto de infração ou a notificação e já faz as solicitações para que aquilo seja corrigido para que depois você dê a licença, né? Mas também tem outros estados e municípios que têm modelos diferentes, separam a fiscalização do licenciamento. Alguma? Qual delas é ideal? Eu não tenho opinião formada, porque cada município, cada estado tem uma particularidade. Para nós, lá serve muito bem acumular as duas funções, tá? Então a gente teve, eu não me orgulho muito disso, mas infelizmente é um pouco necessário. Lavar auto de infração, às vezes, o empreendedor não nos deixa saída. Então a gente tem que lavar o auto de infração para forçar algo, né? Para que o empreendedor se regularize, para que ele recupere o dano. Né? Então a gente teve, vamos dizer assim, que não estou me vangloriando, porque eu não gosto de lavar auto de infração. O auto de infração é muito trabalho. Né? Às vezes uma notificação já atinge o objetivo. Recentemente também passei a julgar autos de infração. Como é que você faz autos de infração e você julga? Lá em Santa Catarina foi feito o seguinte. O julgamento de autos de infração é um grupo de servidores efetivos que julgam os autos de infração do estado todo. Mas eu não posso julgar autos de infração da minha regional. Eu julgo de outras regionais, de outros colegas. Tá? Também tive o privilégio de usar os artigos científicos e recentemente a gente montou a EMA. Né? A EMA surgiu do Instagram, né? Do YouTube, de fazer vídeos sobre conteúdo da área ambiental, e a gente fundou a Escola do Meio Ambiente, que a gente teve o privilégio aí já de treinar mais de 40 órgãos ambientais. O que é o licenciamento ambiental? Procedimento administrativo onde o empreendedor pede a licença ambiental e o órgão ambiental se posiciona. Então, o procedimento administrativo acontece no executivo, lá no município, no órgão ambiental municipal, ou estadual, ou urbano. O empreendedor é quem quer fazer algo. Pode ser um município, pode ser um particular, né? E o órgão ambiental se posiciona. Por que eu não vou aqui dar licença? Porque o órgão ambiental pode não dar licença. E tá tudo bem se ele negar a licença. Tem coisas que não dá. A lei não deixa eu postar. Né? O analista do órgão ambiental, a função é essa. Ele dá a parecer se a licença sai ou não sai. Ele decide? Não. Quem decide é o superior. A gente dá a parecer técnico. Na minha opinião, não sai. Mas quem decide é o superior, se a licença sai ou não. Então,
ele pode deferir, dar licença ambiental ou indeferir a licença ambiental. Vamos resumir o licenciamento para alguns colegas que não são da área. O empreendedor quer fazer alguma coisa, ele contrata uma empresa terceirizada para fazer os estudos técnicos, que é a consultoria ambiental. O empreendedor e o consultor fazem os estudos técnicos, reúnem as documentações e montam o processo de licenciamento. Esse processo de licenciamento hoje, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, a maior parte deles é no SUTEMA, né? No órgão ambiental estadual da Paraíba, não é isso? Os municípios estão começando a licenciar e alguns deles vão começar a fazer análise desse processo de licenciamento ambiental. Como que acontece em outros estados? Se não me engano, o Espírito Santo é 100% municipalizado. Todos os municípios do estado do Espírito Santo licenciam. Santa Catarina, lá onde a gente trabalha, tem 11 municípios. Itapema, Moreira, Camboriú, Itajaí, os 11 licenciam. O que acontece com o órgão estadual? Diminui muito o trabalho de licenciamento. Mas o de fiscalização não. O de fiscalização continua. Né? Sempre para continuar fiscalizado. O que acontece muito? Pedidos do Ministério Público. Eu quero que você fiscalize o licenciamento do órgão municipal. Nossa orientação é muito clara. Não tem nenhuma submissão, né? Muita gente pensa que vamos mandar mais que a SUDEMA, que a SUDEMA manda mais que o órgão ambiental municipal. Não tem isso, né? Eles estão na mesma linha no Sistema Nacional do Meio Ambiente. Só muda a abrangência de processos que cada um faz. Então, um não é submetido ao outro. Nossa orientação lá é não audite o licenciamento dos municípios. Não audite. Se alguém quer saber o que aconteceu, o órgão de controle é o Ministério Público. Ele vai investigar se tem alguma coisa errada nos licenciamentos. Pelo menos falar para a gente isso é bem claro. A gente não interfere nos licenciamentos ambientais municipais. Tá? Trouxe aqui para vocês um fluxograma do como acontece o licenciamento ambiental dentro de um órgão. Começa com o protocolo. O protocolo é bom porque data de quando começou e prazo. Tem que responder em tantos dias, senão o empreendedor pode entrar com mandado de segurança. Lá no órgão que eu trabalhava, quando não tinha municipalização, demorava 2 anos, 3 anos. Para eu analisar um processo do mesmo ano, raríssimo. Só se for utilidade pública. Dificílimo, era muito difícil. Muito. Hoje a gente analisa processos de meses. Entrou há um mês, já estou analisando. Mas por quê? Graças à municipalização. A municipalização trouxe bastante celeridade para o órgão estadual e para os empreendedores municipais. Tá? Wagner, mas aí você está pintando que não tem problema. Tem problema com todo o processo de licenciamento. Tem problema de falta de capacitação. Tem analista que exige muito, por insegurança. Tem analista que não exige quase nada, porque não sabe. Mas isso tem no órgão municipal, no órgão estadual e tem também no órgão federal. O problema é que a gente pinta muito que sempre o outro órgão é melhor que o nosso. Todo mundo tem dúvida. A gente tem todos os dias na área ambiental legislações bem esparsas. Você tem que olhar a lei federal 693 de 81. Você tem que olhar a Constituição Federal, você tem que olhar a resolução Podama, você tem que olhar uma portaria do seu órgão, você tem que olhar uma resolução que saiu recentemente de um outro órgão gestor, tem que olhar a unidade de conservação, se tem que olhar o plano gestor não, plano diretor, plano de manejo da unidade de conservação, tem muita coisa para você olhar. Todos os colegas de órgão ambiental municipal passam por isso. Tá? Bom, protocolo. O superior vai fazer a designação. Quem que vai analisar o processo de licenciamento ambiental? É o Wagner, é o Vinícius, é o João, é a Maria. Ele faz a designação por competência. Por exemplo, lá eu analiso áreas contaminadas, parcelamento do solo, indústria, macrodrenagem, canalização de curso d'água, só não tem parte de supressão de vegetação. Que engenharia ambiental, pelo menos de onde eu vi, não tem nada a parte que me habilite a analisar a corte de vegetação. E eu nem quero. Nem quero. Por quê? A área é difícil. É a área que vai mandar limpar a vegetação. Difícil. Muito difícil. Essa é complicada. Área contaminada. Difícil também. Tem que estudar sempre. E a maior parte dos colegas não querem. Por quê? Tem que estudar bastante. E capacitação, vou contar uma curiosidade para vocês. Tem capacitação, o órgão fornece várias capacitações, ainda bem.
Muita gente não quer ir, porque se for, não, aí todos os processos que ele é disso eu não tenho que fazer. Fala, meu Deus, mas vocês não lutam por capacitação? Luta, mas quando vem, não quer ir, porque se for, eu vou ganhar processos naquilo que eu não quero fazer. Então tem que. A gente também não faz só o que a gente gosta lá no órgão ambiental, né? Não tem como. Muito bem, aí o que acontece? O analista do órgão ambiental faz uma manifestação técnica, ele lê o processo inteiro, vê a parte de documento, vê a parte técnica, vê a parte legal e ele se manifesta. Falta alguma coisa? Não, não falta. Falta aí? O que está faltando? Lista, o que está faltando? Quando ele lista o que está faltando, ele faz um ofício de complementação. Olha, eu vi o teu processo, falta isso aqui. E aqui que é uma grande queixa dos municípios, dos empreendedores. Meu Deus, eu recebi um ofício com 23 itens de complementação. Já cheguei a mandar um ofício com 124 itens de complementação. Eu não posso falar assim, refaz. Mas 124 itens de complementação é praticamente isso. Ó, precisa refazer isso, precisa refazer isso aqui eu não entendi, isso aqui também não entendi. 124 itens. E às vezes a gente pede isso aqui 4, 5, 6. Já cheguei a pedir 12 vezes. Hoje a orientação é a seguinte: pediu as correções. O ofício foi atendido? Se não, você pede mais uma vez. Não veio, deu. Calma. Porque senão o processo fica interminável. Vai uma vez, outra, vai uma vez. Ofício, não entendeu? De novo, de novo, de novo. Fica nisso aqui. E aí que a pessoa fala: licenciamento ambiental é muito difícil. A licença não sai nunca. O órgão ambiental está sentado em cima do meu processo. Às vezes o pessoal vai bravo, vai falar assim: vocês são tudo vadio. Não faz nada. Estão sentados no processo, eu vim aqui saber o porquê, o que vocês querem que a minha licença não saia. Falei, não. A gente já te pediu 5, 6 pedidos de complementação e a resposta não veio. Então, eu não estou aqui atrás de culpado, se é o consultor, se é o órgão ambiental. A ideia é falar, temos que ajustar algumas coisas. Né? Então, às vezes, a gente vê exigências exageradas, mas também a gente vê qualidade que chega um pouco complicada. Tá? Aí, vamos supor que está tudo certo, a gente vai fazer vistoria e elaborar um relatório de vistoria. Tá, Wagner, você pediu um monte de coisa aí. Se na vistoria você vê coisa diferente, você pede de novo? Pede, né? E aí? Porque às vezes na vistoria você descobre uma vegetação que não tinha. A área sem vegetação, chega lá, vegetação em estágio médio, assim, que inclusive não pode nem cortar. Mas como é que ele não me informou isso antes? Só foi estudar uma rio? Você acha que tem como esconder rio de estudo ambiental? Pois a gente chega lá, ó, tem um rio que tem APP, pode isso. Agora nós estamos evoluindo para autuações dos consultores de informações falsas ou omissas, né? Isso é um complicado que responde na esfera penal. Isso é bem desgastante, assim, para o consultor ambiental. Fica bem ruim. Fica uma situação desconfortável, vamos dizer assim. Mas, na vistoria, a gente pode descobrir coisas novas. Wagner, você tem algo para analisar e fazer vistoria? Pedir tudo de uma vez? Seria, né? Mas isso demora tanto. A gente já teve casos que não tinha vegetação, a vegetação já estava em estágio inicial, quando a gente foi fazer descobrir. O que você vai fazer? 2 vistorias. Então, depende muito da particularidade de onde vocês estejam atuando. Tá? Eu fiz um fluxograma para facilitar o entender como que acontece. Chegando no parecer técnico conclusivo. Veja que não é parecer para dar licença, é parecer conclusivo. Que pode concluir por sim, pode concluir por não. Né? Muito bem. Depois do parecer técnico conclusivo, a gente tem que ver se o superior concorda ou não concorda. Né? E para mim foi muito difícil entender isso quando eu entrei nos meus 22 anos na órgão ambiental. Eu estudo e faço os pareceres técnicos, pesquiso referências, pesquiso lei e tal, e eu sugiro que não. A licença pode sair? Pode. Já vi, já. Mas faz um termo de compromisso. Mas a função do analista é tal parecer. Quem vai decidir é o superior. Só que se o superior sem o parecer técnico, quando acontecer alguma coisa, acontece o quê? Quem que responde? Ele. Já teve caso de uma vez, de um reino bem distante, que teve um parecer negando o parcelamento do solo porque dava 2,80 metros de água. Lá na minha região,
quando dá enchente, Itajaí é uma cidade muito plana, né? 2,80 m, 3 metros de água em certos pontos. E aí eles queriam ampliar um parcelamento do solo para essa área. E daí a gente sugeriu, olha, não tem como fazer isso, porque já temos problemas de enchente nesse local, e a outra parte do parcelamento não tem nem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem drenagem, só tem luz. Então, assim, como é que eu vou permitir que um parcelamento aumente se o que já existe é ruim? E que ele vai aumentar numa área que é ó, foi negado, né? E depois a licença foi dada. Quando a licença foi dada, o Ministério Público perguntou assim: escuta, como é que vocês aí de dentro têm dois pareceres, um diferente do outro, né? E vocês dão a licença? Já aconteceu? Porque são opiniões técnicas diferentes. A decisão é do superior. Quem responde numa ação penal que pode acontecer em virtude dessa licença? Quem deu a licença ambiental. Acho um ato muito corajoso. Você ter técnicos no seu órgão que dizem não e você mesmo assim quiser dar licença. Admiro, mas não recomendo. Tá? Tudo bem. Ele precisa pegar o teu parecer e não concordar. Pode nomear outra pessoa? Pode. Ele nomeia um outro servidor que vai dar um outro parecer. Pode ser outro parecer negativo? Pode. Pode ser um parecer positivo? Pode. Isso pode acontecer. Nós temos divergências técnicas. O importante é manter o respeito, né? Mas a gente tem divergências técnicas. Eu entendo que é assim, eu entendo que é assado. Quem decide? Superior. Tá? Peço desculpa se eu estou sendo muito repetitivo, porque às vezes tem colegas que já conhecem bastante o licenciamento, tem colegas que não, tá? Beleza, vamos pensar que o superior concorda com o parecer técnico. Concorda com o parecer do Wagner e do Vinícius, né? Que está aqui conosco hoje. Se o parecer for desfavorável, a licença é negada. Não vou te dar a licença ambiental. Se o parecer é favorável, a licença ambiental sai. É para demorar esse processo aqui? Depende da demanda, né? Depende do órgão ambiental. O licenciamento ambiental municipal, com certeza, amenizou muito as demandas do órgão ambiental estadual de trabalho. Muito, muito. Nós conseguimos agora fazer projetos de logística reversa, outros projetos que não só licenciamento e fiscalização. Porque o meio ambiente não é só licenciamento e fiscalização. É uma atividade importantíssima. A gente evita muitos problemas. A gente exige correções na fiscalização, a gente evita problemas no licenciamento, mas tem outras coisas para fazer também, né? E os servidores municipais, eu admiro muito. Por quê? Eles conseguem fazer tudo isso. Eles fazem licenciamento, fazem fiscalização, participam do evento que vai ter lá, fazem educação ambiental. É admirável. Eles conseguem levar todas as frentes. O órgão estadual vai conseguir fazer isso depois que o município começar a licenciar e fiscalizar, porque ele vai ter um pouco mais de falta. Pelo menos é o que tem acontecido lá conosco. Tá? Nossa, isso aqui é um desafio danado. Eu quero licenciar a vaga. Tudo bem, ótimo. Só que não adianta licenciar sem fiscalizar. Se você quiser só licenciamento ambiental sem fiscalização, para mim é papel. Muito papel, um monte de processo, uma licença muito bonita. Você pode colocar um papel colorido, fica linda a licença. Sem fiscalização é igual a nada. Nada. Por quê? Infelizmente a gente não tem a maturidade ainda de seguir o que está no papel. Então alguém precisa ir lá e falar: a tua estação precisa ficar ligada, sabia? Aí você fala: não, vai, não está exagerando. Então a gente tem uma licença para empreendimento lá, temos a licença uma semana. Por acaso, alguém denunciou o empreendimento 10 dias depois. Fomos lá no empreendimento. O que a gente esperava? Tudo certo, acabou de receber a licença ambiental dele. Estação de tratamento de efluente desligada. Ah, tem conversa, né? Auto de infração, embargo das atividades. 10 dias com a licença na mão, a estação foi desligada. Por isso que a fiscalização tem que existir e ser tão forte quanto o licenciamento ambiental. Alguém tem que ir lá e falar: tem isso? Tem. Tem isso? Não tem. Ó, vamos corrigir isso aqui. Não estou falando para chegar aí, vou dar alto, vou embargar. Tem coisas com notificação corrige, com ofício corrige, né? Mas tem que ter alguém que cobre. Tem que ter alguém que cobre.
Não são todos os empreendedores, tá? Tem gente muito bacana assim, que recebe a licença e faz até mais do que precisa. Já vi vários exemplos, né? E a nossa ideia não é criar rixa. Tanto que eu não gosto dos dois lados do balcão. Se você fizer um licenciamento ambiental transparente, o analista do órgão ambiental entra como sócio, como parte do licenciamento. Ele vai assinar um parecer, se der problema, ele está junto. Se há transparência, todo mundo está no mesmo barco. Porque o objetivo é proteger o meio ambiente, permitindo que a atividade se desenvolva. Se tiver rixa, não há. E não é esse o objetivo. A gente quer processos céleres, mas com qualidade de segurança. Porque um dia, se você sair do órgão ambiental, tiver uma ação judicial, não vai ter problema. Então a licença vai estar lá, firme, forte, bem mais. O servidor do órgão ambiental tem que ter autonomia, capacitação para tomar a decisão agrade ou não, principalmente fiscalização e de licenciamento, porque uma hora alguém vai responder por isso. E o licenciamento evita muitos problemas. Eu vou dar só um exemplo. Teve um caso lá na cidade lá de Santa Catarina de uma fábrica de farinha de peixe. A farinha de peixe recebe os resíduos do pescado, farinha do peixe para as rações. O papel dela é maravilhoso, ótimo, é muito bom. Só que ela tem um aspecto ambiental difícil, odor. Odor é uma tristeza. Licenciaram no local de residência, na área rural, num galpão. A atividade era permissível pelo plano diretor, daí o Conselho das Cidades aprovou, o Conselho das Cidades não conversava com a parte ambiental. Bom, no frigir dos ovos, né? De 2017 a 2022, ação civil pública, resposta do órgão ambiental, embargo do órgão ambiental, até que a empresa fechou. Tudo isso se evitaria com licenciamento ambiental bem feito. Por quê? Aqui você não pode se instalar. Por quê? Gerador é um aspecto da tua atividade. Ah, mas os controles ambientais, para esse tipo de atividade, nós já sabemos que não. Mas alguém deixou de fazer isso lá atrás. Todo mundo paga. Então, às vezes, vale mais dar um não bem dado, com alternativas técnicas e vocacionais, do que licenciar de qualquer jeito e incomodar todo mundo. Bom, é fundamental ter agentes fiscais capacitados, tá? Por quê? Para garantir o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais, atender denúncias de forma ágil. Por quê? Se eu tenho gente que atende denúncia para mim aqui no órgão ambiental, eu não vou precisar ir para um órgão estadual. E demora para ele vir até a minha cidade. Então, o fiscal atende a denúncia de forma ágil. Isso aqui você consegue credibilidade, parceria com o Ministério Público. Quando o Ministério Público fica bravo, não se responde os ofícios dele. Quando você passa a responder os ofícios do Ministério Público, o Ministério Público vira um parceiro, e não mais um inimigo. Eu não deveria ser inimigo, né? Quando eu entrei no órgão ambiental em 2009, eles me falaram, ele é teu inimigo. Mas estava com 22 anos, eu acreditei no meu chefe, né? Eu não conhecia. Não sabia nem o que fazia o Ministério Público, para falar a verdade para vocês. Com o tempo eu fui ver, eu não gostava da gente, porque o órgão que eu trabalhava tinha complicações, que foram sanadas ao longo do tempo. Hoje, a gente é chamado para elaborar cláusulas de TAC, junto com o Ministério Público. Porque eles entendem da parte de direito, claro, tem promotores que estudam bastante. Mas a parte técnica, eles pedem a ajuda dos órgãos ambientais municipais e estaduais. Responder aos ofícios do Ministério Público e cumprir a legislação ambiental. Fiscalização, querendo ou não, também gera receita, né? Os autos de infração. Para onde que vai esse dinheiro? O Conselho Municipal de Meio Ambiente vai fazer a gestão, vai fazer as destinações de acordo com a legislação, e isso volta para a educação ambiental, recuperação de área degradada. Vai depender muito da legislação que vai ser feita pelo Conselho Estadual, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu participei de uma cidade lá que chama Navegantes, que tem um aeroporto. Itajaí não tem aeroporto, mas Navegantes tem. Lá tinha 500, 600 mil reais. E aí conseguiram fazer desapropriação de um parque, fazer um mirante num parque, fazer projeto de educação ambiental, castração de animais, equipamentos para o órgão ambiental municipal. O dinheiro estava lá, mas ninguém sabia usar. Tem que sentar todo mundo, fazer as regras, publicar as regras e seguir as regras. Ponto, dá para você aplicar o dinheiro. Não que eu vou sair autuando todo mundo para ter dinheiro, não é isso. Mas, se infelizmente aconteceu a autuação e teve a multa, por que não utilizar o dinheiro para o meio ambiente, preferencialmente? Não só para equipar o órgão ambiental, para o meio ambiente. Quem tem que dar estrutura para o órgão ambiental é o Poder Executivo, preferencialmente. Esse dinheiro aqui para meio ambiente, propriamente dito.
Muito bem. Benefícios do licenciamento municipal. O órgão municipal passa a decidir sobre as atividades que vão ser feitas no seu município, evita surpresas, às vezes tem um licenciamento do órgão estadual que ninguém está sabendo e vai ter uma atividade poluidora lá no seu município. E todo mundo se diz surpresa, né? Organizar o crescimento, evitar futuros conflitos. Eu estava conversando com o Sr. Paulo que, às vezes, próximos de aterros sanitários e estações de esgoto não tem restrição de ocupação. Aí você tem a estação de tratamento de esgoto, tem um odor. O aterro sanitário tem a geração do odor. Aí você permite a ocupação massiva próxima ali. Vai ter problemas de queixas, né? Claro, não tem como uma atividade continuar poluindo, não é garantido isso. Mas tem coisas que a gente consegue amenizar com o licenciamento ambiental bem feito. Agilidade nos processos. Redução drástica nos prazos da emissão das licenças. Isso que a gente tem visto lá no licenciamento municipal. Isso são relatos de colegas que entram com processos nos municípios. Agilidade para atrair investimentos, porque precisa da licença ambiental para o financiamento ou para a licitação, né? Arrecadação. Tem as taxas de licenciamento. Lá a gente não é taxa da licença, é taxa pela análise do processo. Isso é estipulado na legislação municipal. Autorização de supressão de vegetação vai custar tanto. Licenciamento de uma indústria vai custar tanto. E aí essas taxas aqui, as autuações geridas vão para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, são geridas lá para nós, tem até pagamento da folha dos servidores. Não sei se isso é legalmente possível, mas muitos municípios fazem para ajudar na gestão do próprio órgão. Melhor relação com o Ministério Público. O Ministério Público vai passar a fazer as requisições para o órgão ambiental municipal e não mais para a SUTEMA. E aí vocês vão ter mais contato com o Ministério Público. As relações tendem a melhorar bastante. Capacidade de responder às demandas e aí consegue o respeito institucional. Essa relação com o Ministério Público é muito bacana. Tá? Nós temos uma excelente relação com o Ministério Público lá. Tanto que eu espero muito nosso apoio para os TACs. Principalmente cumprimento de TAC. Às vezes, se o teu órgão assina um TAC, o TAC vai longe. E você recebe um ofício, você vai lá depois de 2 meses. Tem como você vai de novo? Que faltou 2 cláusulas que não foram cumpridas. Às vezes a gente já ficou 4 anos respondendo cláusulas de TAC. A gente participou da elaboração, a gente assinou junto e quer saber, eu quero saber se está tudo certo. Tá bom? Captação de recursos para projetos sustentáveis. Tem órgão ambiental? Muitos órgãos ambientais têm pessoas que gostam de escrever projetos. E tem recursos disponíveis para projetos na área ambiental. Logística reversa, recuperação de áreas degradadas. Alguém tem que sentar, escrever esse projeto e trazer dinheiro para o município. Como os municípios pequenos podem fazer? Como vocês já comentaram aí, os consórcios são uma boa saída, né? Uma associação de municípios aí que pode gerir a questão ambiental. Os municípios compartilham analistas, estrutura e equipamentos. Lá em Santa Catarina, nós temos, se não me engano, de 3 a 5 consórcios que funcionam muito bem. Eles compartilham a estrutura, os analistas, e aí tira um pouquinho aquela pressão que fica nos gestores, nos analistas do município. Tem dado muito certo, principalmente com relação aos custos. O pessoal fala que os custos diminuem bastante quando se aderem aos consórcios. E aí eu fui pesquisar os consórcios públicos na área ambiental na Confederação Nacional dos Municípios. Nordeste tem 43 no licenciamento ambiental por regiões. A região Nordeste temos 43. Aqui tem um que aparece lá na Confederação Nacional dos Municípios, que é o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado da Paraíba. Lá em Santa Catarina, na região sul, nós temos 50 desses consórcios. Claro, isso envolve São Paulo, Paraná, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas lá tem funcionado bastante a questão dos consórcios. E eles têm elogiado muito a questão, principalmente dos custos e da autonomia dos técnicos. Tá? Por que dizem que o licenciamento... Isso daqui é um problema. Por que o licenciamento ambiental demora? A gente fez essa busca muito antes da Escola do Meio Ambiente, justamente para saber o que causava a demora do licenciamento ambiental. O que o órgão ambiental pede como complementação? A gente mostrou aquele fluxograma lá,
que a parte que mais demora é quando o analista começa a pedir o que falta, né? O que falta, o que falta, o que falta, que é a parte mais demorada. Então a gente fez uma pesquisa que está nesse artigo aqui, de 2022, e a gente detectou que o principal erro é uma coisa que eu entendo como base, documento. A parte técnica, estudo ambiental, a parte técnica em si, não foi tanto problema. O maior número de pedidos de correção é de documento. Documento de falta, ou documento que tem informação que entra em conflito com a parte técnica. Por quê? O comum é o quê? Eu faço estudo técnico, certidão de uso do solo, procuração, matrícula do imóvel, eu só junto no processo e levo. Eu não leio, eu só coloco junto e mando. Só que aí, às vezes, lá na matrícula do imóvel tem a averbação de uma área contaminada, que inviabiliza ter um empreendimento. Se a área contaminada tiver riscação de humano, não tem como ter o licenciamento, né? As pessoas não liam os documentos, ou nem apresentavam os documentos. A gente ficou realmente ART, certidão de uso do solo, esse tipo de coisa que faz o processo travar. Então, atenção muito grande nos documentos. E aí, com base nesse artigo científico, a gente fundou a Escola do Ambiente, que a gente faz cursos para analistas e fiscais de órgãos ambientais. Então, a gente teve o privilégio de treinar aí inúmeros órgãos ambientais, representantes do MIMA de Alagoas, Rio de Janeiro, municípios de Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pernambuco, Garanhuns, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Sertãozinho, policiais militares ambientais de Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis, Chapecó, esse consórcio do Vale do Rio Itapucu e essa empresa de saneamento.